Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 15 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Que eu veja, Senhor. Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Assim Jesus responde ao pedido corajoso e confiante do pobre cego, doando-lhe a cura do corpo e da alma. A fé sincera e confiante pode tudo, arranca montanhas, ressuscita os mortos, sobretudo salva, isto é, nos faz reconhecer, aceitar e abraçar Jesus em nossa vida. Precisamos ser corajosos e humildes no nosso grito de socorro. De um lado, é necessário colocar diante de Jesus as nossas necessidades. Do outro, precisamos nos abandonar simplesmente nos braços do nosso Salvador, que sabe o que é melhor para nós e nos quer felizes, muito mais que nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem celebramos o Dia Mundial dos Pobres, dia muito querido para nós da Missão Belém. Os pobres são o centro da grande roda Belém. E com isso entendemos dizer que são o centro querido do nosso coração, são o coração do nosso coração, o coração da nossa alma. Ontem, e neste mês todo, muitos da Missão Belém se aproximaram das casas de acolhida ou dos pobres das ruas ou das favelas. Agradecemos a Deus por ter tocado o coração de tantos e oferecemos a Ele o nosso empenho para continuar sempre assim. O famoso e belo trecho de hoje nos fala de um pobre cego que pedia esmola, sentado à beira do caminho. Bem sabemos que a cura dos cegos era um dos mais claros sinais dos tempos messiânicos. Jesus abre os olhos dos cegos físicos, claro, mas, sobretudo, abre os olhos dos cegos espirituais, abre os nossos olhos à vida nova do reino de Deus. Vocês se lembram quais foram os sinais que Jesus operou no momento em que os discípulos de João Batista lhe perguntaram se era ele o Messias que devia vir? Está escrito em Lucas capítulo 7, naquele mesmo instante, Jesus curou a muitos de suas doenças, moléstias e espíritos malignos e proporcionou a vista a muitos cegos. Respondeu, pois:
Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem. Mortos ressuscitam e aos pobres se anuncia a boa nova. É feliz de quem não se escandaliza a meu respeito. Por tantos tempos do Messias esperado, se reconhece em primeiro lugar pela cura dos cegos. Repetimos, esses cegos são em primeiro lugar cegos concretos, reais e verdadeiros, cegos físicos, mas eles significam e representam outros cegos, cegos espirituais, cegos que não enxergam o caminho de Deus. Portanto, Jesus, curando esse homem, se demonstra o médico dos corpos, mas também das almas, tanto que esse pobre homem reconhece nele o Messias esperado. Jesus, o Cristo, filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus conclui a cura com essas palavras: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. E depois disso, ele começa a seguir Jesus, se torna um verdadeiro discípulo de Jesus. Foi curado na alma e no corpo e se torna capaz de enxergar o Messias. O pobre é amado por Deus de forma especial porque ele é capaz de uma entrega cega e comovente. Disse o Papa Francisco no discurso do ano passado para o Dia Mundial dos Pobres. É precisamente esta confiança no Senhor, esta certeza de não ser abandonado, que convida o pobre à esperança. Sabe que Deus não o pode abandonar, por isso vive sempre na presença daquele Deus que se recorda dele. A ajuda que Deus lhe dá vai além da ajuda material momentânea para sair do sofrimento. Se delinea para ele um caminho de libertação que transforma o coração, porque sustenta o mais profundo do seu ser. Podemos aplicar o ensinamento de hoje pensando nos irmãos mais pobres que nos cercam e pensando também em nós mesmos, que somos pobres. Pensemos nas nossas cegueiras. Somos chamados a aliviar os sofrimentos físicos dos pobres com todas as nossas forças. Sim, mas isso não basta. Precisamos oferecer a cada pobre o que ele mais precisa: a fé. Abrir seus olhos para a beleza da fé, abrir seus olhos físicos e também espirituais. Precisamos matar sua fome material e também espiritual. Quem não dá a Deus, dá muito pouco, já dizia Chiara Lubich, como bem sabemos. Nós acreditamos profundamente nisso. O pobre precisa de Deus mais do que de comida. Se você der Deus, é fácil que ele saia sozinho de sua pobreza. De qualquer forma, não podemos deixá-lo, até que possamos fazer algo para ele. Até que nós tenhamos uma migalha, somos convidados a partilhá-la com ele. A evangelização é o maior serviço que a Igreja pode oferecer à humanidade. Repetimos isso com São João Paulo II. Outro mistério escondido na pobreza é que essa nos aproxima de Deus de uma maneira inacreditável. O pobre é uma pessoa que precisa, uma pessoa que pede com força, uma pessoa que grita, como este cego do Evangelho. Nesta situação, ele adquire consciência que sozinho não consegue, que precisa de alguém que o ajude, precisa de Deus. O pobre que se abre a Deus se torna santo, como acontece ao bom ladrão chamado Dimas,
crucificado com Jesus, que entrou no céu com Jesus, o primeiro santo canonizado diretamente por Jesus. O pobre que se fecha a Deus terá a sorte do ladrão que foi crucificado com Jesus, mas que até na cruz zombou de Jesus. O pobre está mais perto do abraço de Deus do que um rico. Por isso que Jesus os chama felizes, bem-aventurados, e por isso que o próprio Deus se identifica com eles. Eu tive fome, eu estava nu, e tu me acolheste. O pobre, que ele tenha consciência ou não, se identifica com o próprio Cristo. Por isso o pobre é um diamante escondido. Debaixo de um pano sujo se encontra uma pérola preciosíssima. O trecho de hoje nos ensina a não ter medo das nossas pobrezas físicas ou espirituais, porque elas nos aproximam de Deus, nos identificam com Jesus. O trecho de hoje nos ensina também que a ajuda material que devemos dar ao pobre que precisa é um puro sinal do nosso amor, um puro sinal do amor de Deus, e deve ser um sinal de uma salvação mais profunda que lhe oferecemos. E esta salvação se chama evangelização. Por isso, a evangelização dos pobres é o eixo da missão Belém. Ou, para melhor dizer, é o eixo da Igreja, da ação evangelizadora da Igreja, e não existe presente maior do que dar Deus a um pobre. Com tudo isso no coração, vamos ouvir de novo o trecho da palavra que Deus hoje nos doa. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Vamos nesse momento sublinhar e anotar as frases que mais atingem o nosso coração. Chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajude a transformar em vida concreta tudo o que escutamos.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como poderemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Senhor, que eu veja paz e alegria a todos. Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Paz e alegria a todos. Lembramos que a nossa campanha de arrecadação de roupas e móveis usados para levantar a nova Casa Guadalupe, que será a grande casa dos pobres, continua, como fala o panfleto que vem em anexo a esse diário. Vamos todos dar a nossa contribuição para que essa grande casa para os nossos pobres doentes que tiramos das ruas possa se levantar o quanto antes. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre, morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor, por amor.
Cristo